É um absurdo pessoas cristãs levantando bandeiras políticas, bandeiras de pessoas pretas, bandeiras de LGBTQIA+, sei lá quanto símbolo tem isso aí. É uma vergonha, desculpa falar, mas chega de mentiras, eu não vou viver mais de mentiras. É uma vergonha. A nossa bandeira é Jeová Nissi, é Jesus Cristo. Ele é a nossa bandeira. Para de querer ficar postando coisa de gente preta, de gay. Para! Posta a palavra de Deus que transforma vidas. Vira crente, se transforma, se converta. Bem, esse vídeo aí tá viralizando aí de ontem para hoje, né? E como a gente pode ver, a intolerância, ela às vezes vem revestida de uma causa maior. Precisamos conversar sobre isso. Tudo bem? Meu nome é Daniela, seja bem-vindo ao meu canal aqui. E hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre esse vídeo e as supostas intenções, né, que a grosso modo aparenta ser, mas e se de fato, né, a gente precisa escolher entre Cristo e as bandeiras da justiça social, tá bom? Bem, primeiramente, como vocês viram, acho que não precisa de maiores explicações, mas se eu não me engano, essa aí é uma pastora ou ministra, Carla, né? Eu não sei exatamente de qual igreja que ela pertence, se eu encontrar essa informação eu deixo aqui embaixo. Mas a gente vê, né, apesar de ser apenas um trecho da mensagem dela, a gente vê aí ela sendo bastante, eu diria, racista, né, pelo comentário, LGBTfóbica também, né, porque dá pra gente sentir a intencionalidade que ela impulsiona ali a frase dela. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro aqui que ninguém, eu falei, ninguém é obrigado a se engajar em quaisquer causa que seja, tá? É muito importante que isso fique claro aqui, porque eu não estou dizendo que ninguém é obrigado a se engajar, seja politicamente, ou nas pautas sociais, ou na causa da mulher, ou em qualquer outra causa, tá? Ninguém é obrigado, né? Você pode simplesmente ficar aí isento, né, no conforto da sua isenção, mas na minha opinião, eu acho que todo mundo tem que se posicionar. Tá? Tem que ter opinião e mesmo que não verbalize isso para o mundo, eu acho importante a pessoa ter sua própria reflexão, né? E formar ali o seu entendimento acerca dos assuntos, para não ser simplesmente um mero reprodutor do que se ouve por aí, né? E, infelizmente a gente tem muito isso hoje. Bem, vamos falar aqui um pouquinho sobre essa fala dela, né? Onde eu encontrei o problema aí. Como eu disse, ninguém é obrigado a concordar, nem se engajar em nenhuma pauta, tá? Muito menos pautas de minorias. A pessoa pode simplesmente escolher, sim, né? Se dedicar ao evangelho e essa ser a sua bandeira, né? Essa ser a sua única pauta. Beleza. Não tem problema nenhum, de verdade. Eu acho que o problema ele passa a existir quando você diz que ninguém mais pode se engajar, né? Que você só é um cristão verdadeiro se você não se importa com causa de nenhuma ou de ninguém e você simplesmente se empenha, como ela diz aí, né? Em pregar o evangelho. É interessante porque assim, nós somos seres multipotenciais, né? E a gente consegue fazer várias coisas e refletir sobre várias questões, levantar diversas bandeiras. Eu realmente não entendo por que ela não consegue. Mas enfim, pode ser uma escolha pessoal dela. E eu acho bem problemático quando eu uso de um maniqueísmo, né? Ou você só fala de Deus, prega o evangelho e é isso, essa é a verdade absoluta. E se você faz isso e outras coisas, não serve. Não, você não pode falar, por exemplo, sobre as questões da mulher, né? Você não pode levantar a bandeira contra a violência contra a mulher, porque isso é coisa de feminista. E você tem que falar de Cristo e tal. E você também não pode falar das causas negras e etc, porque você tem que ignorar tudo isso, só fala de Cristo. Isso é um problema para mim. E além de ser um problema, é algo muito recorrente no meio cristão,
né, de líderes, né, pessoas influentes chegarem a esse ponto de verbalizar, de dizer para os fiéis, né, de afirmarem para os fiéis que eles só serão aceitos ou que eles só terão Deus se realmente não pensar em mais nada, não olhar mais nada e só focar no Evangelho, né? E se você fizer isso, outra coisa em paralelo não serve, não tá bacana, e você tem que tomar vergonha na cara porque você não é um cristão de verdade. Isso aí, para mim, é um grande problema, né? Porque, como eu falei, a vida ela não é só o cristianismo, né? O cristianismo é muito importante na nossa vida. Quem é cristão, né, precisa viver em conformidade com os princípios. Eu não estou aqui dizendo que não, mas eu acredito que esses princípios perpassam pelas questões sociais. Aí muitos dirão, mas Cristo não se juntou a questões políticas, né, não levantou bandeiras e etc. E nós somos o exemplo, somos como ele. Olha só, Cristo não fez muita coisa, sabe? É bem verdade que ele não se engajou politicamente, né? E ele podia ter feito naquela época lá, né? Talvez, mas não era esse o objetivo dele. O propósito dele era muito definido, não cabia essas questões, né? Mas se a gente vai levar para esse lugar de que, Cristo não fez e a gente só pode fazer aquilo que Cristo faz, né? Porque nós somos cristãos e seguimos o seu exemplo, você não devia casar. Ninguém mais devia casar, nenhum cristão devia casar, né? Afinal, Cristo não casou e ele é o nosso modelo. Pensando bem também, né, já que Cristo é o grande modelo, você devia guardar o sábado, senhora pastora, porque Cristo era judeu e ele guardava o sábado, entendeu? Cristo não julgava as pessoas, olha só, e ele era quem mais podia julgar, né? Porque para nós cristãos ele era Deus. Veja bem, veja só, né? Estamos aqui, muitos de nós, julgando todos os dias, né? Então, muita coisa Cristo não fez e não significa que se você fizer, você está em pecado porque você só pode fazer o que Cristo fez, né? Não é verdade isso. Cristo não casou, mas você pode casar. Você pode constituir família, você pode ter filhos, né? Então, o fato de Cristo não ter levantado bandeiras ali é uma outra coisa, um outro departamento. Hoje nós temos diversas outras coisas. A maioria de nós, né, não vive para o Evangelho exclusivamente, como Cristo fazia, né? Muitos de nós temos que trabalhar, né? Não vivemos do Evangelho como esta senhora provavelmente vive, né? Nossa vida não é de receber ofertas e dízimos dos fiéis. Eu, por exemplo, se eu não trabalhar, não ralar bastante, eu não pago minhas contas. Então, infelizmente, minha vida não é tão fácil quanto de muitos pastores e líderes religiosos que tem por aí. Nossa sociedade é uma sociedade racista, né? Acho que ninguém é louco de dizer que não. E então a gente também não deve se engajar, né, para transformar essa sociedade. A gente não pode, né? A gente não pode usar uma hashtag assim porque estaria levantando bandeira de preto, de negro, como ela diz. E eu achei essa colocação dela bastante racista, porque como eu disse, ela podia falar, né, de uma maneira muito natural. Olha, gente, eu acho que a gente tem se engajado muito em outras pautas que não o reino de Deus. Vamos nos dedicar mais a Deus. Jesus está voltando. Ela tinha 1 milhão de frases, de contextos e terminologias que ela poderia usar na mensagem dela, mas ela preferiu ser agressiva, ela preferiu ser preconceituosa mesmo, né, na colocação que ela fez. Então, esse é um dos maiores problemas e que me faz acreditar que sim, eu preciso cada vez mais levantar a bandeira contra o racismo, né, principalmente, porque esse eu conheço mais de perto, né, não só por mim, mas por diversas pessoas ao meu redor, né, por outros contextos também, outras vivências, né, eu vejo isso. E por que não pela causa LGBT também, né? Eu tenho parentes LGBT, eu acredito que você também tenha, e eu não quero que eles... eu até já gravei um vídeo aqui sobre isso. Eu não quero que eles andem na rua com medo, né, de serem mortos. Então eu quero sim defender o direito deles de ir e vir,
né, de terem um emprego decente, de terem oportunidades, porque eu sei o quanto é difícil, né, viver numa sociedade tão preconceituosa e estar tão atrás, né, no jogo da vida, por conta, seja da sua fé, ou seja da sua raça, ou por conta da questão de gênero sexual, né? De maneira alguma que essas bandeiras entram em conflito com a minha fé. Porque eu defender o direito do outro a ter dignidade, né, a terem as mesmas oportunidades que outras pessoas, que outras classes, né, que a maioria do nosso país, não me faz menos cristã. Pelo contrário, demonstra um cristianismo que eu exerço na prática, né, que não está contente ou satisfeita com as coisas que estão postas nesse mundo, mas que acredita que através da revolução das nossas mentes, né, eu posso viver um pouquinho do céu aqui, dando oportunidades iguais a todos, exigindo dos governos, das pessoas, respeito, políticas públicas que nivelem todo mundo, né, numa situação realmente igualitária. Isso de maneira nenhuma entra em conflito com a minha fé, com o meu cristianismo, né? É interessante que assim a gente vê na história que uma parte do cristianismo validou a escravidão, por exemplo, né? A gente sabe que existem várias bulas papais e vários documentos históricos onde o catolicismo referendou, né, autorizou e disse que era totalmente moral escravizar outras pessoas, porque essas pessoas não eram humanos, né? Elas estavam sobre elas um castigo de Deus. Passou-se anos depois, muitos anos, séculos, e uma outra vertente do cristianismo, aí já alguns protestantes, né, ajudaram, né, a derrubar essa teoria e a lutar, né, levantar essa bandeira do abaixo à escravidão. Eu não quero dizer aqui que o cristianismo foi um mocinho, né, da história. Eu acho que tiveram muitos elementos dentro da questão do abolicionismo aí, tá? Mas, para quem não sabe, historicamente, muitas religiões protestantes se engajaram juntas, né, demonstrando que eles não eram inferiores, que não eram sub-humanos, que não eram seres para serem escravizados, mas que eram nossos irmãos. Houveram esse lado do cristianismo que ergueu essa bandeira contra a escravidão. E eu fico imaginando em que lugar nós estaríamos se esse lado também não tivesse se levantado contra a escravidão. Eu acho que foram pessoas, movimentos muito importantes, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, né? É por isso que é tão importante a gente estudar história na escola, porque senão não vai falar esse tipo de besteira que essa moça está falando aí, né? Porque se a gente for estudar, a gente vai ver o quanto protestantes que não tinham medo, não tinham vergonha, não andavam em cabresto, o quanto essas pessoas são importantes na sociedade, né? Será mesmo que a gente não precisa levantar as bandeiras? Eu acho que ninguém precisa levantar todas as bandeiras e nem ser obrigado a levantar quaisquer uma que seja. Mas nunca ninguém deve lhe dizer que levantar alguma bandeira que você acredita no seu íntimo ser uma pauta importante e necessária não está de acordo com a tua fé. Porque para mim está totalmente em pauta com a fé. É isso, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ficado aí entendido algumas coisas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Posso gravar outros vídeos. Espero realmente que minha comunicação tenha sido assertiva, gente. Eu queria deixar, inclusive, bem claro aqui que carregar essas pautas, essas bandeiras,
não lhe impedem de pregar o evangelho também, tá? E pregar o evangelho não é só ir de porta em porta e bater e dizer para ela que Jesus a ama. Tem muito mais a ver com a forma que você vive o evangelho, entendeu? Será que você conseguiria salvar alguém se não abrisse sua boca? Essa é a dúvida que fica pra gente hoje, tá bom? Beijo, compartilha esse vídeo, tem muita gente precisando assistir. Tchau!